Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus para que possamos viver muito mais todas as promessas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida também, em nome de Jesus. Aleluia. E convidamos todos a participarem aí também da Rádio Vineyard. Se você entrar lá no site www.radiovineyard.net, você clica lá em cima no botãozinho à esquerda, você vai ver um play. Então, clica nesse botãozinho e venha a escutar louvores 24 horas por dia. Então, uma rádio dedicada a falar a palavra de Deus, com todas as músicas, com os nomes, para que você possa também sempre estar assim colocando o seu louvor e agradecimento a Deus, e nós, como corpo de Cristo, estamos aqui juntos para poder estar intercedendo pelo seu pedido de oração. É isso mesmo, nós que estamos juntos nesse amor de Cristo Jesus, devemos estar sempre conectados e nada melhor do que se conectar com os pedidos de oração de cada um de nós. Então, clica lá no botãozinho pedidos de oração, escreva o seu pedido ou manda por WhatsApp ou entre em contato com a gente aqui nas redes sociais, em Facebook, Instagram, né, muitas outras redes, para que nós possamos estar sempre conectados. A tecnologia é uma bênção do Senhor, então a gente vai usar isso para poder levar a palavra do Senhor até onde puder, até os confins da terra. E você pode nos ajudar. Venha contribuir a mudar vidas. Venha com trabalho, ideias, recursos, o que você puder. Fale com a gente, porque nós estamos precisando e nós já estamos dando glória a Deus porque já tem aparecido equipamentos, já tem vindo pessoas também com trabalho, com vozes. Então, assim, tem muito por fazer. E o nosso plano agora é para chegar a uma rádio FM aqui nos Estados Unidos, para que a palavra do Senhor possa chegar até onde nós, pequeninas como nós somos, não podemos imaginar. Mas esse Deus poderoso tem um plano de salvação para todas as pessoas. Amém. É isso aí. Nós cremos nisso, nós cremos em milagres, né? E nós estamos estudando aqui. Nós estamos estudando aqui os milagres de Jesus. Nós vimos na semana passada a parte um e a gente vai continuar hoje. Nós cremos em tudo aquilo que a palavra diz. Então, os quatro pilares que nós cremos é Deus acima de todas as coisas. Jesus é o único intermediário entre nós e Deus. O Espírito Santo é o consolador, é aquele que está dentro de nós, falando conosco e dando a direção para a nossa vida. E a Bíblia, como único manual de regra e fé, é a Bíblia. Ou seja, esses quatro pilares é o que abaliza a nossa fé, abaliza a nossa crença, abaliza o nosso compromisso com esse Deus. Nós temos um chamado e nós cremos nos milagres. Assim, como nós temos vivido esses milagres, né? Eu espero que você também tenha vivido milagres. E nós vamos falar hoje de milagres, a parte 2. Vamos continuar falando dos milagres de Jesus. E a gente começa aqui com o quinto milagre de Jesus, sabendo que Jesus transforma a água em vinho, cura enfermos e é muito bom na pescaria. Nós vimos isso na semana passada. Mas o próximo desafio é mais assustador, é algo que a gente não gosta muito de falar. E nós colocamos sempre aqui os dois textos ou três textos e pedimos que você esteja lendo todos os textos. Por quê? Porque você tem uma visão diferenciada de Marcos, de Lucas e de Mateus. Então é bom que você leia os dois textos ou os três textos que a gente está colocando aqui, para que você veja a visão de cada um deles. E a gente vê aqui que eles estavam na sinagoga. Sinagoga é um lugar de culto, de adoração a Deus, um lugar onde você vai lá para ter um particular com Deus, né? Quando o Senhor Jesus chegou, um homem endemoniado. Veja o que Marcos fala em Marcos capítulo 1, versículos 22 e 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo,
o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Esse homem, ele esbravejou contra aquilo que Jesus estava fazendo lá. Em suas palavras, o demônio dizia conhecê-lo e saber o propósito da sua vinda. Olhos arregalados de todos os lados puderam ver quando sem responder ao Espírito, veja o que aconteceu em Marcos capítulo 1, versículos 25 e 26. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Cala-te. Então nós temos três frases que nós devemos usar quando deparamos com uma situação de endemoniamento. A primeira é eu te amordaço em nome de Jesus, para que o demônio não fale contra você, para que o demônio não te acuse de pecados que você já foi perdoado por Deus. A segunda, eu te amarro em nome de Jesus. Por que a gente faz isso? Para que o demônio não tenha poder sobre a vida daquela pessoa que está possessa, para que ele fique amarrado, fique atado, ele fique paralisado onde ele está. E a terceira frase, eu te expulso, sai daqui em nome de Jesus. Essas são as três frases que nós falamos, são as três frases que o Senhor nos dá a direção quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Mas o Senhor, com apenas uma ordem, mandou que ele calasse a boca e deixasse aquele homem. E assim aconteceu. Todos ficaram maravilhados. Eles reconheciam que Jesus era diferenciado. Jesus tinha alguma coisa diferente, pois até espíritos imundos se sujeitaram ou se sujeitavam às suas ordens. E a fama de Jesus começou a se espalhar por toda a Galileia. Estamos vendo várias formas de milagre. Jesus, ele faz milagre, Deus faz milagre na nossa vida, não como se fosse uma linha de montagem, tudo igualzinho, não. Cada um de uma forma. Agora, neste milagre, o que nós podemos aplicar na nossa vida? Podemos aplicar que o inferno conhece Jesus. Se o inferno conhece a Jesus, ele conhece você e eu também. Que o inferno não tem poder sobre Jesus Cristo. Se nós somos cheios do poder do Espírito Santo, o inferno não tem poder sobre a nossa vida. O inferno, ele se submete à autoridade de Jesus. Ou seja, o inferno, ele está debaixo da autoridade do nosso Deus. Então, nós não temos que temer se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós estamos caminhando e andando com Deus, nós não temos que temer. Nós temos que crer no poder de Jesus. É esse poder que ele quer compartilhar com você e comigo. O outro milagre de Jesus foi a cura da sogra de Pedro, onde nós temos aí os textos de Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, Marcos capítulo 1, versículos 29 a 31 e Lucas capítulo 4, versículos de 38 a 39. Na verdade, em nossa cultura, as pessoas costumam falar muito mal das suas sogras. Muitos a consideram malditas e a raiz de todo o mal que assola o seu lar. Mas, na verdade, a sogra é uma grande bênção. Uma grande bênção se ela está submetida à direção de Deus. Apesar de todas essas falácias, de todas essas crenças em nossa cultura,
Esse sexto milagre de Jesus nos mostra que Deus tem uma visão diferente desse assunto. Ou seja, Deus não acha que a sogra é uma grande maldição. Tanto não acha que Jesus fez esse milagre. Estamos vendo várias formas dos milagres de Jesus. Ao chegar na casa de Simão Pedro, o Senhor percebe que a sua sogra está doente. E a gente vê lá em Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ou seja, assim que ela foi curada, o que ela fez? Passou a servi-los. Essa é uma sogra abençoada, uma sogra que quer abençoar. E o que foi que aconteceu? Imediatamente, Jesus imediatamente segura na mão da sogra de Pedro que a saúde da mulher é restaurada. Como é bom ter Jesus como agente atuante em nossas famílias. Ele transforma realidades perdidas em solos frutíferos, perspectivas de destruição em bênção. Como é bom ter Jesus bem pertinho da gente, né? E esse milagre, que aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida? Não existem impossíveis para Jesus. Não importa a situação que você está passando hoje, se você é um servo de Deus, se você está cheio do poder do Espírito Santo de Deus, não existem impossíveis. Jesus pode curar, Jesus pode transformar uma situação. Jesus, ele quer estar sempre perto de você e de mim. Então, nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, é para um fim proveitoso. Então, que esse fim proveitoso seja a glória do Senhor sobre a nossa vida. Mais um milagre de Jesus foi a purificação de um leproso. Essa purificação se encontra lá em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, Marcos capítulo 1, versículos de 40 a 41, e Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Esse sétimo grande feito do Senhor Jesus é a cura de um leproso. Um leproso que se aproxima dele na rua não podia estar ali. Pela lei de purificação judaica, ele devia estar em quarentena em alguma cidade ou colônia longe dali. Isso era lei. E esse leproso, ele estava lá misturado com a multidão. O fato é que ele havia ouvido falar dos milagres de Jesus. Isso fica claro em suas palavras. Contudo, há uma insegurança em seu coração. Ele não tem certeza se Jesus quer curá-lo. E a gente vê isso em Mateus capítulo 8, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ou seja, ele tinha dúvida. E em seguida, Jesus contraria a tudo e todos, e Jesus o toca. Ele toca o leproso, sendo que era proibido isso. Depois disso, ele fala: Eu quero. Eu quero. Seja purificado. E imediatamente a lepra saiu. Saiu daquele homem, a glória de Jesus foi colocado sobre ele. Que aplicação nós temos para esse texto, para esse milagre? A primeira é que Jesus quer tocar em você. Ele quer estar pertinho de você. Jesus, ele quer te curar de todos os traumas, de todas as enfermidades, te curar de toda decepção que você possa ter tido
na tua vida. E o que é mais importante, Jesus quer falar com você. Ele quer ter uma intimidade, ele quer que você e eu estejamos cada vez mais próximo dele. Ele quer que você e eu tenhamos uma intimidade com ele. Outro milagre foi a cura de um paralítico. Veja que nós já vimos cura de paralítico aqui, e cada um de uma forma diferente. E essa cura está registrada lá em Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, e Lucas capítulo 5, versículos de 17 a 28. Esse oitavo milagre é o resultado de um esforço conjunto. 4 amigos carregavam um paralítico até a casa em que Jesus estava ensinando. Mas por causa da aglomeração, não havia possibilidade de entrar pelas portas ou pelas janelas. Tinha muita gente ali. Mas isso não foi empecilho suficiente para eles. E veja o que Lucas registra aqui em Lucas capítulo 5, versículo 19. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito e por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Ou seja, sem hesitar e de alguma forma engenhosa, subiram o homem ao telhado, no qual abriram um buraco e desceram o paralítico na presença de Deus, né? Na presença de Jesus, ali pelo teto, né? É claro que uma situação como essa causa muito estardalhaço e tira a concentração de todos. A Escritura revela que a fé daqueles homens foi notada por Jesus. A fé deles, eles tinham uma fé tremenda. Tanto foi notada que veja o que Lucas escreve em Lucas capítulo 5, versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Veja que Jesus liberou uma palavra de perdão de pecados ao paralítico. Ao que tudo indica, sua enfermidade estava diretamente ligada a algum erro em sua vida. Tendo ouvido as palavras de Jesus, os religiosos ficaram extremamente ofendidos, pois para eles apenas Deus tem autoridade para isso. Jesus, lendo os pensamentos deles, repreende publicamente suas intenções e ordena que o paralítico volte a andar, o que mais uma vez acontece. O evento mostra que a autoridade de Jesus vai muito além de cura física. Ele é poderoso para nos curar e restaurar completamente a todos nós. Como podemos aplicar esse milagre na nossa vida? Jesus quer que nós andemos. Nós não fomos feitos para ficarmos paralisados, e o inferno deseja nos paralisar. Não fique preso à religiosidade, aos dogmas de igreja, às regras de igreja. Busque as regras do Senhor que estão na Bíblia. Essas são as regras. Faça a sua parte. Aqueles 4 jovens fizeram a parte deles. Levaram aquele paralítico pelo telhado. Imagina que o peso dele devia ser bastante grande. Mas eram 4, pastor, eram 4, mas o peso dele também, quando você começa a levantar, você vai ver que ele vai multiplicar, ou triplicar, ou quadruplicar. E eles fizeram a parte deles. Não havia empecilhos. E uma outra aplicação é que Jesus quer curar a nossa paralisia. Essa paralisia que tem nos impedido de viver a vida abundante, essa paralisia que tem nos impedido de viver, não só de conhecer, mas de viver a palavra de Deus. Essa paralisia que tem nos impedido de pregar com a nossa vida essa palavra. Que nós possamos realmente estar
cada vez mais impregnados dessa palavra. Outro milagre que Jesus fez foi a cura da mão ressequida. Um jovem que tinha uma mão ressequida. Está lá em Mateus capítulo 12, versículos de 9 a 14, Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6 e Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Ao passo que a popularidade de Jesus crescia, surgiu também a oposição das autoridades religiosas. O seu nono milagre é operado em uma sinagoga, provavelmente em uma bela manhã de sábado. Sábado, tinha que ser sábado. Jesus queria quebrar toda religiosidade. Quebrar aquela religiosidade de ter um dia para Deus. Não, você tem todo o seu tempo para Deus. Todo o seu tempo tem que estar dedicado a Deus. Jesus se dirige no local, passando pelas ruas de pedra. Irritados com o estilo de vida e ensino de Jesus, os fariseus questionaram se ele poderia curar no sábado. O mestre da Galileia respondeu com outro questionamento. Ele perguntou se os animais que eles tinham caindo em um buraco no sábado receberiam sua ajuda ou esperariam até chegar ao domingo para essa ajuda. Na verdade, Jesus colocou eles aí num beco sem saída, né? Sabendo que não tinham resposta, o Senhor declarou que a vida humana é muito mais valiosa que os animais. Marcos capítulo 3, versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Ele pediu que o homem estendesse a mão. Jesus o curou diante de todos. Jesus não tocou nele. Jesus não fez uma oração poderosa. Jesus não mandou ele fazer nada, só falou para ele: tira a tua mão daí. Mostra a tua mão. Não importa se as pessoas dizem que não é o momento certo, o dia adequado. Tenha uma expectativa viva e ativa da bênção de Deus. Ela pode recair sobre você, a sua família, a qualquer momento. Nós não devemos estar presos à religiosidade, presos a dogmas religiosos que começam a limitar o poder de Deus, a colocar Deus dentro de uma caixinha, como se ele pudesse caber, né, dentro da minha cabeça ou da tua cabeça, dentro daquilo que nós achamos que é o correto. O que essa cura pode trazer de aplicação para a nossa vida é que nós temos que crer, somente crer. Nós temos que crer que Deus pode fazer. Não importa qual seja a situação que a gente esteja passando, não importa as sentenças que já foram deflagradas contra nós, nós temos que crer nesse Deus. Jesus, ele vem no tempo certo, ele não vem nem antes nem depois. Ele vem no tempo certo. E saiba que ele está sempre atento às tuas necessidades e às minhas necessidades. Nós temos aí o link da rádio, onde a gente nós nos colocamos à disposição para orar pelas pessoas. Deus, ele está atento, Jesus, ele está atento às nossas necessidades, mas eu tenho que pedir para ele. Ah, pastor, mas ele não sabe? Ele sabe. Mas eu tenho que pedir, eu tenho que dizer para ele o que eu quero, o que eu preciso. Mas mesmo ele sabendo, pois é, mesmo ele sabendo. Né? Se você vê as curas passadas, né? Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está vendo o cara paralítico, Jesus está vendo o cara cego, Jesus está vendo o cara leproso e vai perguntar o que ele quer que faça? Porque na verdade a prioridade da pessoa pode ser outra. De repente ela não quer ser curada, de repente ela quer um carro novo, uma casa nova, a pessoa quer um casamento, alguma coisa assim.
Então, nós nos colocamos em intercessão por todos os pedidos que chegam através da rádio, através das redes sociais. E nós estamos aí, pedindo pelo teu milagre, porque nós cremos nesse milagre. Outro, um outro milagre que Jesus faz é a cura do servo do centurião. Está lá em Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13, e Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. O 10º milagre de Jesus deixa muita gente intrigada. Acontece que o homem que pediu a cura para o seu servo, Jesus se admirou de sua fé. Aconteceu que alguns dos anciões dos judeus foram até Jesus a pedido de um centurião romano, com o objetivo de suplicar a cura para um dos seus servos. Os judeus fizeram questão de destacar o quanto aquele homem, embora romano, isto é, gentil, né, amava a nação judaica. E como prova disso, construiu uma sinagoga. Convencido, o Senhor seguia em direção à casa do centurião. No caminho, ele foi parado por um grupo de amigos do romano com uma mensagem intrigante e surpreendente. Em suas palavras, o centurião disse a Jesus que não era digno de recebê-lo em sua casa e suplicou que ele enviasse uma palavra e o servo seria curado. O fundamento do seu argumento foi o princípio da autoridade. Ele disse que, ao dar ordens aos seus servos, eles o obedeciam. Reconheciam que sua voz era a voz de comando a ser obedecida. Da mesma forma, ele deixa claro em suas palavras que acredita que se o Senhor Jesus desse uma ordem, a enfermidade deixaria o corpo do seu criado. E a gente vê o relato em Lucas capítulo 7, versículo 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, ao ouvir a mensagem enviada pelo centurião, Jesus ficou impressionado com a fé demonstrada. Surpreendeu o fato de que nem mesmo na nação de Israel ele tinha visto algo parecido. Ao voltar para casa, o servo do centurião estava curado. Se você ler o texto todo, você vai ver que ele pede a confirmação. Que horas que o servo foi curado? E seus amigos e seus criados vão dizer a hora. Mas que aplicação nós temos para esse milagre na nossa vida? Que nós devemos ser compassivos, nós devemos ter um coração grato, nós devemos nos preocupar com os outros, aqueles que estão à nossa volta, nos preocupar com as coisas que estão acontecendo. Nós temos que ter fé nesse Deus que pode transformar todas as situações. E nós devemos receber a cura através da palavra. Muitas vezes a gente ouve alguns pregadores dizendo: olha, vem aqui na minha igreja, porque aqui você vai ter a cura do seu problema ou o milagre que você precisa. Eu só preciso de uma palavra de Jesus. Não existem lugares milagrosos. Não existem pessoas milagrosas. O que existe é a manifestação do poder de Deus nos lugares e nas pessoas. Então, se algum dia eu orei por uma pessoa e ela ressuscitou e houve um milagre na vida dela, isso não significa que eu tenho esse poder, significa que Deus, que tem esse poder, usou a minha vida e eu não tenho mérito nenhum nisso.
Eu não posso dizer que eu sou um curandeiro, eu não posso dizer que a minha igreja é uma igreja que acontece os milagres. Eu não posso dizer isso, porque através da palavra, a Bíblia, da palavra, a tua oração, da palavra, a manifestação do Espírito Santo na tua vida, nós podemos ser curados. E o último milagre que a gente vai ver hoje é a ressurreição do filho da viúva de Naim, que está registrado lá em Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 15. Você já teve a sensação de estar no lugar certo, na hora certa? Em caso positivo, é o que melhor descreve o encontro entre Jesus e a viúva de Naim. Não tinha nem nome essa viúva, né? Ela era a viúva de Naim, né? O mestre estava próximo à entrada da cidade, acompanhado por seus discípulos e uma multidão animada, quando ao seu encontro veio uma outra multidão, com lágrimas nos olhos, com muita dor no coração. Acontece que o único filho de uma viúva estava morto e sendo levado para o cemitério. Ao ver a cena, Jesus foi ao encontro da viúva e agora a mãe enlutada e a consolou. Pediu que ela parasse de chorar, não que ela não tivesse motivos para isso. E a gente vê o registro em Lucas capítulo 7, versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Não que ela não tivesse motivo. Sua segunda ordem é ainda mais surpreendente, né? A segunda ordem de Jesus, ainda mais surpreendente, está registrado lá em Lucas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Ou seja, ele se aproximou do jovem morto, tocou a ele, ordenou que voltasse a viver. Jesus ordenou. Jesus tem o poder de vida, o que de fato aconteceu. Imediatamente o rapaz abriu os olhos, levantou e, conduzido por Jesus, foi abraçar sua mãe. Ele é poderoso para trazer à vida os nossos sonhos, os nossos anseios e aquilo que é mais precioso para nós. Na aplicação desse milagre na nossa vida, Jesus tem poder de ressurreição. Ressurreição não só da vida, ressurreição dos sonhos, ressurreição dos teus projetos. Ele tem esse poder. Creia no poder de Jesus, creia que ele pode fazer a diferença. E ele te convida hoje a voltar à vida. Volte a ter vida e tenha a capacidade, tenha o poder e tenha a autoridade de viver a vida eterna com Jesus. Amém? Na próxima semana a gente vai para o estudo de milagres, a parte 3. Então eu te convido que esteja conosco, porque muitas coisas o Senhor quer trazer para a nossa vida. E lembre-se, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Ah, pastor, como você sabe? Eu sei porque a palavra nos garante isso. Eu sei porque é promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Basta que você creia, basta que você tenha fé, basta que você esteja buscando o centro da vontade de Deus na tua vida. Amém? Nos vemos na próxima quinta-feira. Espero que você esteja conosco. Obrigado por estar conosco até aqui, né? Obrigado por nos acompanhar e te esperamos na próxima quinta-feira, onde a gente vai continuar com Milagres, a parte 3. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você necessita de um pedido, se você necessita de oração ou tem um pedido de oração, você pode escrever aqui embaixo, ou você pode usar o site da rádio
ou as redes sociais, e nós estamos aqui para orar por você. Né? Aqui estão os nossos pedidos, né? Todos os pedidos que chegam aqui no nosso quarto de guerra, onde nós oramos todos os dias por cada um desses pedidos. E a gente não revela esses pedidos a ninguém, somente a Deus. Então, você pode ficar tranquilo que ninguém vai ficar sabendo do teu problema. Que você tenha um ótimo final de semana e nos vemos no domingo. No domingo com o culto da família. É o último culto do mês de janeiro. Você foi. O mês de janeiro já se acabou. Já se acabou. 12 avos do ano de 2023. Exatamente. Então, nós te esperamos, né? Chame aí tua família, teus amigos e vamos juntos levar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.